Se prepare, meu amigo, porque hoje é dia de duas finais. Intercontinental com PSG e Flamengo, Copa do Brasil, jogo de ida, Corinthians e Vasco. Eu vou estar lá, inclusive, Superior Oeste. Quem tiver, manda um salve, vamos lá apoiar o Coringão. Vou deixar pra vocês aqui 3 super cotações simplesmente imperdíveis pro jogo de hoje. Primeiro, odd 15 para ambas marcam em PSG e Flamengo na Esportiva Bet, parceira aqui do canal. Promoção para novos jogadores para você conhecer a casa. Se você ainda não tem conta, pega essa bet no primeiro comentário, porque é limitado o número de usuários. Segunda, da BetMGM, também limitado o número de usuários. Odd 3, ambas marcam e mais de 2,5 gols em PSG e Flamengo. Muito boa essa também. Vocês vão ver, inclusive, na minha dica para esse jogo. Pro Corinthians e Vasco, tem gol em ambos os tempos, tá? Uma cotação de 2,80 na BetMGM. A gente vai ter, com certeza, muitas outras super cotações nesse confronto e todas vão estar lá no nosso grupo gratuito. A gente faz a curadoria das melhores super cotações. Vou fazer, inclusive, um vídeo no final de ano aqui mostrando os resultados. Vai ficar muito legal, beleza? Pro vídeo de hoje, a análise desses dois jogos e vamos que vamos aí, porque com certeza vai ser um dia excelente de palpites, que tem aquelas odds altas no final. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar e vamos embora para os palpites desta quarta-feira. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira e hoje duas finais. Primeiro, Intercontinental, PSG e Flamengo. Um jogaço, eu vou dizer para vocês, o Flamengo tem chance nesse Mundial. O PSG, obviamente, é um dos melhores times do mundo, o time atual campeão da Liga dos Campeões, vem numa sequência muito forte, inclusive vencendo 8 dos últimos 10 jogos, tem um ataque muito forte, a gente vai ver aqui a escalação do time, mas tem algumas baixas relevantes. A principal delas é a do lateral direito Hakimi, um dos jogadores mais incisivos, laterais participativos que tem. O Dembélé e o Marquinhos também são dúvida para este confronto. O PSG tem um estilo de jogo, né, com uma posse dominante, gosta de circular pelas laterais, de abrir espaço, tem uma construção desde trás do campo, pressão alta dos seus jogadores como o Vitinha que dão muito ritmo ao time. É um time que se impõe por conta da sua superioridade técnica também, variedades de opções de zona de penetração e muita velocidade. O PSG, quando faz um gol, ele tendo o campo para poder atacar o espaço dos adversários, ele costuma fazer 2, 3, então é um time que tem uma característica ofensiva muito grande e que pode fazer a diferença no confronto de hoje. O Flamengo, por sua vez, chega aqui após 2 vitórias nesse Intercontinental, venceu a equipe do Cruz Azul e venceu também o Pirâmides do Egito, 2 vitórias tranquilas e que mostraram qualidade do Flamengo, não só no lado defensivo, mas também ofensivo. O time tem um meio-campo compacto com o Jorginho e com o Pulgar, que dão proteção e também saída de bola. O Arrascaeta é o jogador-chave, o melhor jogador do Brasil no momento, e um time que também tem uma pressão moderada e que também tem transições entre os jogadores de frente, com o próprio Bruno Henrique, que está jogando muito bem, e uma organização defensiva grande, com um ótimo goleiro, que é o Rossi, inclusive pode fazer a diferença, tá? O jogo, ele tende a ter aqui um pouquinho, né, de vantagem do PSG no início, controlando as ações, com o seu estilo de atacar as laterais, e o Flamengo tentando controlar um pouco no meio campo, para poder tentar ganhar principalmente a segunda bola. O jogo vai se definir muito por aqui. O Flamengo deve ter um pouquinho de postura um pouco mais compacta, penso eu, não deve se expor tanto, buscar um pouquinho as transições e sofrer um pouquinho. O jogo depende muito de quando vai sair o primeiro gol para saber o quando ele vai sair. Se for cedo, o jogo vai ficar muito vertical. Se for um pouco mais tardio, o jogo tende a ficar um pouquinho mais arrastado. Alguns mercados que eu gosto para esse jogo, pessoal, são primeiro mercados de finalização. Acho que os dois times vão jogar buscando gol. Eu acredito que vai ser um jogo de trocação. Acho que o Flamengo tem mais chances do que teve no Mundial, porque a temporada do Flamengo, o PSG estava muito azeitado naquele final, agora ainda é um meio de temporada, início meio de temporada, então é um time que ainda está buscando se acertar, tem ausência de peças relevantes, e a questão da motivação também para esse Intercontinental é muito diferente do que é a motivação para uma Liga dos Campeões e até mesmo para o Mundial. Agora, jogos no Catar também vai ter uma torcida um pouco maior do PSG, tá? Eu gosto aqui nesse jogo, pessoal, e vou recomendar para vocês o mais de 2,5 gols, tá? Porque eu acho que a partir do momento que sair o primeiro gol, o jogo vai ficar muito vertical e com 2 ataques com muita qualidade, a tendência é de gols. Se for o gol do PSG, a gente tem tanto o empate do Flamengo, quanto eventualmente um gol do próprio PSG, atacando justamente esses espaços que eu falei com vocês muitas vezes. Se for um gol do Flamengo, aí vai ser aquela pressão absurda. O total de escanteios aí depende muito do lado do PSG. Uma linha de 8 cantos aqui eu acho até que pode ser interessante, tá? Vou deixar também uma dica do nosso grupo especial de cartões, que é uma dica para ter menos de 4,5 cartões no jogo. O juiz desse confronto já não é um árbitro
árbitro que gosta muito de dar cartão. Jogos de times europeus tendem a ter um pouco menos de cartão também. E embora um jogo de final tenha um pouco de duelo mais intenso, um pouco mais de pressão, totalmente no final, eu acredito que essa linha de 4,5 aqui deve ser dificilmente batida, até porque o primeiro provavelmente vai gerar com 0. Jogadores para poder ficar de olho em destaque aqui: Kvaratskhelia, Barcola e o Vitinha. Do lado do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique e eventualmente o Cebolinha, que pode ter infiltração e entrar segundo o jogo, tá? Então, o que eu mais gosto aqui é o mais de 2,5 e essa é a minha dica para este confronto, além do mercado de cartões. Bilhete alto para esse jogo, pessoal. Vou pegar aqui defesas dos goleiros. Eu acredito realmente que vai ser um jogo um pouco mais movimentado. Eu vou pegar uma odd 90 com 6 defesas do goleiro do PSG, 7 defesas do goleiro do Flamengo. Essa dica está exclusiva na Betano. Beleza, pessoal? Já no segundo jogo, pessoal, a gente vai ter com certeza uma final que vai ser muito emocionante. O Corinthians chega aqui após uma atuação boa no primeiro jogo, fez o gol, depois soube sofrer um pouquinho. No segundo jogo, começou um pouquinho tomando pressão. Depois que tomou o segundo gol, ele conseguiu fazer uma pressão grande, foram finalizações, umas 8 finalizações em 7 minutos, e depois que fez o gol, o jogo deu uma morridinha aí e acabou brilhando a estrela do goleiro Hugo Souza. A torcida do Corinthians deu um show e é de se esperar que o Corinthians vá dar outro show hoje diante da equipe do Vasco. A equipe é bem treinada pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um treinador que é um treinador comedido, né? Então a gente vai ter aqui um Corinthians provavelmente tendo um pouco de posse mais controlada, buscando a vantagem, mas obviamente, né, sem se expor demais. É um time que usa a amplitude dos seus laterais, uma boa dupla de zagueiros também, bom volantes com leitura tática e disciplina, e centroavantes aí com uma boa referência, como o próprio Depay e o Roberto, que é um jogador que, embora ele não tenha ido bem no segundo jogo, é um jogador que tenta muito. Ainda tem o Breno Bidon, que tá jogando muito bem, e o Dorival Júnior é um técnico, né, que joga geralmente aí num esquema tático num 4-2-3-1, com variações aí para um 4-4-2 quando tá sem a bola. E dentro de casa, como eu falei, ele deve pressionar a equipe do Vasco, mas deve ser uma pressão sem, obviamente, se resguardar aí do lado defensivo. O Corinthians tem um time técnico, mas o Vasco também tem um time perigoso. O Corinthians tem a vantagem aqui nesse jogo, mas ele não pode deixar esse jogo muito nervoso, porque um jogo para muito cartão pode ser ruim pro Corinthians. O Corinthians tem 8 pendurados para essa partida e isso pode prejudicar. Inclusive, os 2 zagueiros do Corinthians estão amarelados, né? O próprio Bidon também. Então, o Corinthians está um pouco em risco aí de jogadores importantes para a final. Do lado do Vasco, a gente tem aqui um time muito guerreiro e muito bem treinado pelo Fernando Diniz. Ele é um treinador que não se acanha e que tem uma leitura tática boa, disciplina e pressão. É a palavra-chave aí do Fernando Diniz. Pressão rápida para poder recuperar a bola, pressão dos seus jogadores para poder finalizar, criar chances e, obviamente, essa pressão vai ser um pouco mais controlada no jogo, no estilo aí de 4-3-3, com a bola vira um 3-5-2 e depende bastante, né, da disponibilidade de jogadores nas laterais, com o Paulo Henrique jogando muito bem, próprias chegadas do Cuesta também, Robert Renan, são dos jogadores que o time do Diniz gostam de sair construindo, meio campo interessante também, buscando obviamente o Coutinho, que é o jogador que abre passes, as boas chegadas do Nuno e do André Gomes, e o Ryan, que está sendo um jogador muito forte para esse time. Ainda tem no segundo tempo pode ter a chegada do Veguete, e o Corinthians, olha só, tem dificuldade em bola aérea, tá? Óbvio que o Gustavo Henrique melhora esse setor, mas o Veguete pode ser um jogador relevante. Eu acho que o Corinthians vai, obviamente, tentar atacar essas linhas altas que o Vasco costuma marcar, recuperar a bola aí no segundo ponto e já ficar perto da finalização. Acredito que o Depay vai ser um jogador chave aí, as bolas na costa da defesa do Vasco com essa marcação alta pode ser muito para um jogador habilidoso como o Depay, então acho que o Corinthians tem as suas chances muito por aí. Ao Vasco vai restar muito transição rápida, né? Atacando principalmente as laterais nesse bloco alto aí, com essa defesa orientada à bola e pouco do conforto para os jogadores. Muitos cruzamentos na área do lado do Corinthians, muitas jogadoras de amplitude pelo lado do Vasco. O mercado de escanteios aqui me agrada, acho que pelo menos 10 escanteios no jogo é interessante e minha primeira dica para hoje. Eu pensei muito numa dica para essa partida, pessoal, eu vou ficar com a dica mais segura possível, que é um dupla chance do Corinthians com um menos de 3,5 gols. Por quê? Final, jogo de ida, tende a ser um pouco mais comedido, sai um gol, o jogo não vai sair tanto, porque uma vantagem de um gol é totalmente reversível, então mesmo se o Corinthians fizer, acho que o Vasco não vai acabar saindo tanto, o jogo só muda muito, obviamente, se o Vasco é quem fizer o primeiro gol, mas
isso aí já ia ficar ruim pra gente na dupla chance, né? Vai ficar no 3,5 também, tanto faz, mas o Corinthians tem totais condições de empatar este confronto também. Então eu acho que Corinthians, dupla chance, menos de 3,5 gols é uma boa pedida. Mercado de escanteios também acho interessante. E esse mercado de cartões, por conta dessa quantidade de pendurados, eu acho um pouquinho perigoso. E as atuações dos árbitros dos jogos de ida, embora não tenha tido tantos cartões, foram elogiadas, né? Porque o jogo acabou correndo e ficou um jogo um pouco mais interessante nesse sentido. Então, o jogo vai ser um pouco nervoso, mas acho que os times têm boas condições aqui de fazer um jogo bem legal. Nesse estilo de jogo nervoso também eu peguei um mercado aqui interessante, que é para ter pelo menos a linha mais baixa de chutes, que é 22,5. Peguei uma linha de desarmes também, jogo muito trucado, muito disputado. Laterais também, que a bola disputada, o campo do Corinthians também corre bastante. E peguei essa linha de escanteios também, então essa odd 9,75 achei bem interessante. Então esses são os meus palpites para essas duas finais. E na tela para vocês aí os bilhetes de odd alta. E amanhã, com certeza, a gente vai ter muita movimentação. Inclusive eu vou estar no jogo, setor oeste e superior oeste. Quem tiver, dá um salve no tiquinho lá. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comente com seus palpites também. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.